Olá, bom dia! O Brasil tem milhares de municípios e certamente todo cidadão tem alguma ideia sobre como melhorar seu bairro e a vida nos arredores. Mas além de saber qual projeto é mais importante, os gestores públicos também precisam administrar bem os recursos. A cada dia vemos mais prefeitos buscando se aprimorar e capacitar suas equipes para realizar um trabalho profissional. No programa Gestão com Identidade de hoje, você vai saber o que tem sido feito em Itajubá, no sul de Minas Gerais, com população de quase 100 mil habitantes. A Prefeitura criou um canal digital para ouvir o cidadão e entender do que as famílias sentem mais falta. Os servidores também estão trabalhando para realizar um projeto ousado que planeja como Itajubá será em 2030. O município já se destaca no setor de sustentabilidade. Em 2022, ganhou o prêmio BAN de Cidades Excelentes na categoria Sustentabilidade para cidades que têm entre 30 mil e 100 mil habitantes na etapa regional e ficou em segundo lugar no cenário nacional. Nos últimos anos, a cidade subiu 400 posições no ranking do IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Aquila, a base principal para as notas conquistadas pelos municípios brasileiros na premiação organizada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nosso convidado é o prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves, formado em Economia e mestre em Administração, que está no primeiro mandato como prefeito. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernanda. Para mim é um prazer participar com vocês aqui. Prefeito, eu quero começar falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal. O senhor não nasceu em Itajubá, mas mora na cidade desde bebê. Tem uma formação acadêmica sólida e também morou e estudou fora do Brasil, tendo currículo para trabalhar até em multinacionais. Por que decidiu atuar na área pública? Eu iniciei a minha vida política ainda jovem, Fernanda, dentro da faculdade, como liderança estudantil, e lá despertou o interesse, inclusive por parte dos próprios colegas de escola, para que eu inserisse, disputasse a eleição, e eu fui vereador, vice-prefeito e agora como prefeito. E a principal ideia da minha entrada foi para impactar a vida das pessoas. A gente sabe que a política é um canal que, bem utilizado, pode fazer o bem, e é o que a gente vem fazendo hoje na nossa administração. Prefeito, o senhor foi vereador e depois vice-prefeito por 2 mandatos, tendo um grande conhecimento da estrutura de governo do município de Itajubá. Isso deve ter ajudado muito na hora de criar o plano de governo. Com certeza, Fernanda? Eu falo que a experiência na vida pública contribui demais, porque a gente não cai de paraquedas no local, a gente vem construindo uma trajetória. E aí, quando você conhece a realidade da cidade, a realidade da população, isso com certeza facilita na implementação das ferramentas de gestão dentro do poder público. E prefeito, na época que o senhor foi vereador, um dos seus projetos de lei foi a Câmara Mirim, que funciona até hoje dentro do Parlamento Municipal. Que ganhos o senhor esperava trazer para a cidade com esse projeto? Isso relata um pouco a minha vida, porque eu entrei na política sem ter história política. E aí eu percebi que a gente precisa conscientizar as pessoas a também participarem da política. E na época a criação da Câmara Mirim foi exatamente com esse intuito, trazer os jovens para dentro da política, para que eles conhecessem como funciona, o que pode ser feito e de que forma que eles podem contribuir com a melhoria das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país e, consequentemente, com a qualidade de vida da população. Esse foi o principal objetivo do projeto na época. Prefeito, eu quero falar sobre um diferencial que o senhor trouxe para a sua administração, que foi o planejamento de todas as ações da Prefeitura batizado de Itajubá 2030, o que ainda é bastante incomum nos municípios. Que impactos isso trouxe no modo de trabalhar e de aplicar recursos por parte da Prefeitura? A criação do planejamento é uma coisa comum dentro da iniciativa privada. Então a gente alinhou a formação que eu tenho e também com o Instituto Aquila, que tem a expertise em implementar ferramentas de gestão Brasil afora, até mesmo no mundo. A gente trouxe eles para dentro de Itajubá e eles nos auxiliaram a implementar esse planejamento estratégico, que é pegar as principais ações que a população almeja que sejam implementadas na nossa cidade
e a gente trabalhar para que a gente consiga realmente tirá-las, né, do papel e torná-las realidade, melhorando consideravelmente, né, a qualidade de vida da cidade e atingindo os índices, os números que a gente almeja. E um deles, né, colocar Itajubá entre as melhores cidades do nosso Brasil. Inclusive, Fernanda, na nossa cidade, na nossa administração, a gente tem procurado trabalhar com planejamento, com dedicação e sempre com fé em Deus. E fruto disso tudo foi o nosso planejamento estratégico, que a gente trouxe aqui um exemplar para você. Eu quero te entregar para que você conheça um pouquinho das ações que a gente pretende implementar e que vão fazer diferença para toda a nossa população até o ano de 2030. Que legal, prefeito. Muito obrigada pelo presente. Inclusive, é algo muito bom para a gente conseguir consolidar todo esse planejamento, todo esse conhecimento que vocês estão trazendo para a cidade, para que os cidadãos todos possam ter acesso a isso. E, prefeito, nosso time de consultores, liderados pelo Rodrigo Neves e Diego Magno, nos contaram que você fez questão de envolver todos os servidores nesse plano. Por que o senhor resolveu fazer isso? Eu falo que é muito importante, né? Quem nos ajuda a realmente administrar a cidade de Itajubá, é claro que tem o prefeito, tem o vice-prefeito, secretários, toda a equipe, mas principalmente os servidores da prefeitura. São eles que carregam o piano, que trabalham, né, ao longo de toda uma vida à frente da administração pública. Então é muito importante que eles ajudem a construir o plano e estejam envolvidos diretamente na execução desse plano. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Prefeito, eu sei que o senhor gosta muito de andar pela cidade, de tomar café com os cidadãos, de ir na casa das pessoas, conversar com todo mundo, mas além dessa proximidade que é importante, o senhor procurou ouvir formalmente a população quando o planejamento estava sendo elaborado? Exatamente, Fernando. Eu falo que o planejamento estratégico não pode ser algo da cabeça de nós gestores, ele tem que ser o que realmente a população almeja, o que a população precisa. E dentro da realização, né, para a gente poder ter o planejamento estratégico pronto e finalizado, a gente realizou audiências públicas, fizemos inclusive consulta online para que as pessoas pudessem responder as perguntas e identificar quais são as ações, quais grandes obras a gente precisa implementar na nossa cidade para a gente ter essa cidade fácil de ser amada, que a gente tanto fala em Itajubá. E a gente tem certeza que com o planejamento estratégico pronto, né, finalizado, com a participação do nosso povo, a gente atingiu esse objetivo. Isso é excelente, envolver os cidadãos todos na construção de uma cidade melhor, né, e perpetuar isso por muitos anos. Prefeito, também faz parte do planejamento Itajubá 2030 acompanhar o andamento das ações para ir monitorando custos, prazos e qualidade. Porque uma coisa é desejar fazer, outra é dar conta de realizar, né? A gente sabe que tem aí uma diferença entre o que a gente planeja e depois o que a gente consegue executar. Para isso, nossos consultores definem vários indicadores. De 1 a 5, qual é a importância que o senhor dá a essa ferramenta de gestão? Não, sem dúvida é número 5, né? A nota mais alta, porque a gente acompanhar os indicadores, isso é exemplo de gestão. E como é que a gente faz gestão se a gente não sabe quanto que a prefeitura arrecada, o quanto que a gente gasta, o quanto que a gente precisa investir dentro da saúde, o quanto que a gente precisa investir dentro da educação, o quanto que a gente precisa separar para todos os outros setores da administração pública. Então, acompanhar, né, todos esses indicadores é hábito nosso como gestor. Inclusive diariamente. Então a gente tem feito isso na nossa administração e tem feito toda a diferença nas ações que a gente tem implementado na nossa cidade. Prefeito, eu quero pedir a sua licença para chamar o vice-prefeito, o Dr. Nilo Baracho, para essa conversa. Ele que também é secretário de saúde, para ouvir dele como estão as mudanças nesta área. Mas vai ser um prazer, porque ele é meu parceiro, amigo e irmão, e a gente trabalha juntos, lado a lado, aí, construindo uma cidade cada vez melhor, Fernanda. Realmente é muito importante essa parceria, essa conexão forte entre prefeito e vice-prefeito. Então vamos lá. Doutor Nilo, como vai o senhor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fernanda. É um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Doutor Nilo, o projeto Itajubá 2030 contempla ações em todas as áreas. Eu quero falar com o senhor sobre a saúde. A estrutura de atendimento já foi ampliada?
Bem, Fernanda, como você disse, o Itajubá 2030 é um grande projeto estratégico e a saúde é um desses pilares. E dentro da saúde a gente tem várias ações advindas do nosso plano de governo e melhoradas ainda mais no plano estratégico. E todas essas estratégias, que são 18 projetos só da saúde, já estão sendo implementados e com grande sucesso. E alguns já estamos colhendo frutos da sua implementação. Fernanda, temos alguns exemplos importantes. No plano de governo, a gente previa a construção de 2 postos de saúde. No momento, estamos construindo 3 postos de saúde. Isso agrega demais na estrutura de saúde para a população, que é um número maior de pessoas atendidas e melhor atendidas, porque as instalações são modernas e adequadas às normas mais rígidas do Ministério da Saúde. Outro exemplo importante é o aumento da cobertura de atenção primária. É importante que toda cidade persiga essa meta de ter 100% de cobertura de atenção primária. Itajubá, graças ao trabalho que realizamos nos 2 últimos anos e com a ferramenta do plano estratégico, nós conseguimos, na semana passada, habilitar as últimas 3 equipes para a gente atingir o tão sonhado 100% de cobertura de atenção primária. Então, em breve, Itajubá terá uma cobertura ainda maior dessa que é considerada a porta de entrada do SUS, fazendo com que o paciente seja acolhido rapidamente quando ele tem alguma queixa de saúde e que o tratamento possa vir precocemente. Dr. Nilo, para pacientes com câncer também houve um passo importante, que foi passar a oferecer o tratamento na própria cidade, sem que as famílias precisem viajar. Como o senhor fez? Utilizou a estrutura dos 2 hospitais que a cidade já tem ou precisou construir algo específico? Bom, Fernanda, esse é um projeto muito especial para o prefeito Cristi e para mim, pois é o número 1 no nosso plano de governo. E foi com grande alegria que, assim que assumimos, começamos a trabalhar nessa difícil tarefa. Itajubá tem como referência SUS cidades que distam até 200 quilômetros de Itajubá. E isso faz com que o paciente tenha que se locomover. Embora nossa gestão ofereça transporte, alimentação e hospedagem para esses pacientes, a gente entende que isso atrapalha muito o tratamento, pois ele fica longe dos seus lares. Pensando nisso, nós articulamos com o Hospital de Clínicas de Itajubá, que tem uma estrutura muito boa, é um dos melhores hospitais da nossa região do sul de Minas, e já que eles ofereciam o serviço particular e convênio, nós contratamos esse serviço e passamos a oferecer gratuitamente para a população de Itajubá. Então, todo itajubense que a partir de setembro de 2021 teve o diagnóstico novo de câncer, passou a ser atendido no nosso município, no conforto do seu lar. Isso quer dizer, o paciente faz a quimioterapia de manhã e almoça com seus familiares em sua casa. Isso para nós não tem preço. Hoje nós temos mais de 300 pacientes que usam esse serviço com um índice de satisfação de 100%, pois a gente acompanha dentro do nosso plano estratégico, também faz parte acompanhar a satisfação desses pacientes. Então, o passo a seguir agora, que já está no Ministério da Saúde, é credenciar esse serviço pelo SUS e poder atender toda a população de Itajubá, além da nossa região. Nossa, que iniciativa legal! Com certeza isso deve tranquilizar muito as famílias e acelerar o tratamento desses pacientes. Dr. Nilo, e uma última pergunta. Como que a profissionalização da gestão na Prefeitura de Itajubá contribui para o desenvolvimento da cidade, na sua opinião? Desde que o prefeito Cristi e eu assumimos a prefeitura, a gente tem esse compromisso com a nossa população de oferecer serviços cada vez melhores e atender aos anseios dessa população. Isso não é possível se a gente não fizer uma gestão profissional buscando a máxima eficiência. Nesse sentido, utilizamos a ferramenta do plano estratégico para botar em prática todo o nosso plano de governo, que é um plano moderno, ousado, que a gente tem certeza que vai ao encontro, ao interesse e aos anseios da nossa população. Acreditamos que a implementação do Plano Itajubá 2030, o plano estratégico, vai ficar muito mais fácil a gente atingir os
nossos objetivos, porque com isso a gente consegue otimizar tempo, recursos e fazer gestão do que realmente é necessário para a população. Dr. Nilo, muito obrigada pela entrevista e sucesso nas suas atividades. Eu que agradeço, Fernando. Foi um prazer participar e fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém, Dr. Nilo, muito obrigada mais uma vez, sucesso aí nos projetos. Prefeito, retomando a nossa conversa, eu quero falar agora sobre a área da educação. Qual foi a prioridade no começo do seu mandato? Fernanda, sem dúvida nenhuma, a educação é a prioridade na nossa gestão. A gente sabe que para a gente ter, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, o melhor canal é investir dentro da educação. E a cidade de Itajubá, a gente tem referência com relação à parte pedagógica. Os nossos profissionais de educação cuidam muito bem das nossas crianças, mas o poder público precisava também ser parceiro e fazer a parte dele. Então a gente está trabalhando hoje na reestruturação de todas as nossas escolas e do nosso CIMEIs, as nossas creches, bem como também equiparar e colocar as nossas crianças em grau de igualdade. Isso foi uma coisa que tanto eu quanto o vice-prefeito nós percebemos nas visitas às escolas. A gente tinha criança que tinha condição de ter um tênis de marca, mas tinha criança que às vezes tinha de chinelo para a escola. E no período do frio, às vezes na chuva, isso faz a diferença. Então, uma ação muito importante que a gente colocou como prioridade e já realizamos e vamos dar continuidade enquanto nós estivermos na administração é a aquisição de uniforme completo, desde o tênis, o short, a saia, a calça, a camiseta, até mesmo o agasalho para todas as nossas crianças na rede pública municipal. E aí, para reforçar a questão pedagógica, a gente escolheu um material de primeira qualidade para ser o complemento do estudo das nossas crianças. Na nossa rede pública municipal, a gente não perde em nada para a rede particular. Então, as nossas crianças têm realmente um material de primeira qualidade. A gente tem certeza que nós estamos no caminho para, no futuro próximo, a gente ter cada vez mais uma cidade melhor. E educação, a gente tem a convicção que é o melhor caminho. Prefeito, eu quero agora focar num outro aspecto de gestão pública que mexe muito com o caixa das prefeituras, que é o controle de materiais. Eu sei que o senhor centralizou o almoxarifado, que antes funcionava em várias secretarias. Com certeza essa mudança reduziu custos, mas houve alguma perda de agilidade no atendimento às necessidades dos servidores e da população? Essa foi uma importante ação, Fernando, de novo, que vai ao encontro das ferramentas de gestão, de trabalhar de forma profissional dentro do poder público. Para você entender, Itajubá tinha antes almoxarifado da educação, almoxarifado da saúde, almoxarifado central, arquivo morto, a gente tinha diversas áreas locadas, então o município pagava aluguel para cada uma dessas áreas espalhadas na cidade. O que a gente fez? Encontramos um local que ficasse fácil para fazer a distribuição para todas as áreas da prefeitura, alugamos esse local, cancelamos o contrato de locação com todos esses locais que nós tínhamos anteriormente, então de 5 aluguéis a gente passou para 1 aluguel e centralizamos tudo nesse local. E ali naquele local a gente implementou as ferramentas de gestão para auxiliar no controle de todo o material que estava ali, trabalhar de maneira profissional, oferecendo economia, praticidade e agilidade para todos os nossos servidores, para todo mundo que faz uso desse material, bem como também a nossa população, que é quem paga por todo esse custo dentro da Prefeitura de Itajubá. Então a nossa administração está tendo esse cuidado de zelar pelo dinheiro público, um cuidado aí com a gestão. E, prefeito, falando agora sobre as obras de infraestrutura para melhorar o acesso à cidade e também a circulação de veículos, o que está previsto? A primeira ação que a gente sabe, para que a gente não saia dando tiro no escuro, é a realização de um plano de mobilidade urbana. Nós já contratamos esse plano de mobilidade urbana, ele está em fase de finalização, então acredito que ainda esse ano nós vamos ter esse plano de mobilidade para que a gente possa então correr atrás de elaboração de projetos e colocar esse plano em prática. E uma das coisas que a gente tem um sonho, e todo mundo fala na cidade de Itajubá, é a entrada, o trevo de entrada é algo perigoso que coloca em risco todo mundo que transita pela cidade de Itajubá, e essa é uma importante ação que a gente pretende tirar do papel dentro da nossa administração.
Prefeito, vamos mudar de assunto agora e falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Em 2022, a Prefeitura de Itajubá foi eleita a cidade mais sustentável de Minas Gerais e a segunda melhor do país, nesse quesito do prêmio BAN de Cidades Excelentes. A que o senhor atribui essa conquista? Digo assim, um momento de muita alegria, de muito orgulho, porque ele chancela e mostra que a gente está no caminho certo dentro da nossa administração, com ações implementadas na área do meio ambiente, que é algo que muito se discute hoje. Itajubá tem rios e ribeirões que cortam a nossa cidade. Então, a primeira ação que a gente fez é fazer a limpeza, a dragagem desses rios, para que a gente não tivesse, nos períodos de cheio, nos períodos de chuva, o transbordamento desses ribeirões, trazendo um transtorno muito grande para a nossa população. Só para que você tenha uma noção de números, nós tiramos mais de 900 caminhões, sofá, geladeira, fogão, enfim, saiu de tudo de dentro dos nossos ribeirões e do nosso rio. E também no período de seca, o número de queimadas era muito grande. E reduzimos em 2021 em mais de 40% o número de queimadas na região. E atrelado nessas duas ações, a gente começou a fazer a preservação das nossas nascentes. Hoje, já são mais de 100 nascentes preservadas pelo poder público. Nós iniciamos também na nossa administração parcerias com ONGs internacionais. Vou citar, por exemplo, aqui a The Nature Conservancy, junto com o Mercado Livre, para que a gente fizesse a construção lá de agroflorestas, preservação dos topos de morros, mantendo essa água nos morros e impedindo que ela chegue na nossa cidade, dando esse ar de uma cidade melhor, de uma cidade sustentável, que fez jus, ao prêmio que nós recebemos no final do ano passado. É uma excelente iniciativa, né? É uma benfeitoria muito grande para a população, para a cidade como um todo. E a gente sabe que essa questão da preservação da natureza também acaba atraindo mais turismo para a cidade, né? Esse é outro setor com incrementos previstos no Plano Itajubá 2030. O que a cidade quer oferecer aos visitantes? Fernanda, para nós é muito comum a gente abrir as janelas das nossas casas e se deparar, com a Serra da Mantiqueira, com montanha, porque realmente Itajubá é uma cidade muito agradável, uma cidade com ar puro, uma cidade com um povo acolhedor, mas isso muito pouco era explorado na parte de turismo. E quando a gente fala de turismo, a gente fala também em geração de renda, geração de emprego, e isso é uma ação que a gente está desenvolvendo, a gente chama de Vem para Itajubá. Quero aqui inclusive fazer um convite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje aqui na Band. Vem para Itajubá, vem conhecer o nosso sul de Minas, essa região rica no pé da Serra da Mantiqueira, que em especial trabalha com 3 áreas do turismo: o turismo religioso, o turismo de aventura e o turismo de negócio. E você que anda de bicicleta, que gosta de se aventurar pelas trilhas Brasil afora, a nossa região é muito rica e a gente tem trabalhado com a criação dessas ciclorotas, em nominar aonde estão os pontos de apoio, em dar essa segurança para o turista. Porque Itajubá tem uma rede hoteleira muito farta, uma rede de restaurantes farta, e todo o nosso entorno também, as cidades vizinhas, aptas a receber o turista. E a gente vem trabalhando isso na nossa gestão. Vai favorecer a criação de emprego, geração de renda, e isso é um setor, o setor do turismo, que a gente tem trabalhado bastante em fortalecer também na nossa administração. Perfeito, é um investimento que vai ter um retorno e que vai proporcionar ainda mais investimento para o município. Exatamente. Prefeito, estamos caminhando para o final da nossa entrevista e o nosso último assunto é empreendedorismo. Itajubá fica no sul de Minas, para onde são atraídos milhares de estudantes em função das universidades renomadas que temos lá na região. E eu sei que estimular a criação de startups está nos planos do senhor. Qual é a ideia? É fazer com que essas startups tenham o seu local de trabalho, e a gente vem construindo hoje na nossa administração o famoso Parque Científico e Tecnológico, onde nós vamos ter áreas ali para abrigar aproximadamente 90 empresas, onde vão construir o seu prédio, colocar ali os seus funcionários, os seus trabalhadores, para que a gente possa, então, gerar emprego, movimentar renda na cidade de Itajubá. Então, isso é uma importante ação na nossa administração que nós também iremos tirar do papel. Que bom ver que o senhor está tão entusiasmado com todos esses projetos que estão acontecendo e que ainda virão pela frente aí para o desenvolvimento da cidade. Eu desejo muito boa sorte para o senhor e para a sua equipe e espero vê-los em breve aqui no nosso programa.
Fernanda, eu que agradeço. Trabalhar, né, na vida pública não é algo fácil, mas a gente sabe da importância da gente ter pessoas de bem que trabalham com planejamento, com dedicação e sempre com fé em Deus. Então eu falo que enquanto eu, o meu parceiro, vice-prefeito, Dr. Nilo, o nosso time estiver à frente da cidade de Itajubá, é dessa forma que nós vamos conduzir a administração pública. Muito obrigado a vocês, um forte abraço aí e até a próxima. Muito obrigada mais uma vez, prefeito. Bom, gente, e no embalo desse case de sucesso que é o município de Itajubá, vamos falar um pouco mais sobre gestão pública para mostrar como é viável melhorar o controle dos gastos e a aplicação de recursos nas cidades brasileiras. Eu vou conversar agora com o especialista Diego Magno, que atua em projetos de consultoria junto a várias prefeituras. Diego, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernanda. Obrigado pelo convite. É um prazer poder apresentar um pouquinho da solução de cidades excelentes que visa melhorar a gestão municipal. Diego, em geral, qual é o primeiro passo para as prefeituras adotarem uma gestão mais profissional em busca de se tornarem cidades excelentes? Bem, Fernanda, o primeiro passo é o gestor municipal definir qual que é a ambição do município. Genericamente, o gestor pretende entregar uma cidade infinitamente melhor do que ele recebeu. Ou seja, usando a plataforma do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Aquila, dentro dos 6 pilares que compõem eficiência fiscal, educação, saúde, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico, ele consegue definir metas claras para cada um dos pilares. A partir daí, é identificar quais são os projetos que vão contribuir para atingir essas metas e realizar o acompanhamento da sua implementação. Diego, a gestão profissional exige um novo modo de trabalhar, comprometido com indicadores e controles. Como preparar os servidores que, em geral, não estão acostumados a lidar com isso? Esse é o ponto mais importante da metodologia Cidades Excelentes. Os servidores, eles são envolvidos em todas as etapas de elaboração do plano estratégico. Por quê? Estatisticamente, mais de 90% das empresas que elaboram um plano estratégico falham na sua implementação. Por qual motivo? Por falta de desenvolvimento da alta liderança e dos funcionários na implementação do plano estratégico. No setor público, a partir do momento que o plano estratégico do município é elaborado, toda a secretaria, todos os servidores, todos os seus diretores que compõem essa secretaria recebem o seu book de compromisso de gestão, que é composto pelos projetos que compõem o plano estratégico e os seus indicadores e metas. Então, Fernanda, o que eu vejo, a partir do momento que as melhorias são implementadas pelos servidores dentro da prefeitura e impactam o cidadão positivamente no município, eles se sentem cada vez mais entusiasmados em executar as melhorias para a cidade. Pela sua experiência, quando a gestão pública sobe de nível, ela traz ganhos que vão além de fazer sobrar mais dinheiro em caixa? Sim, Fernanda. O primeiro pilar do IGMA é a eficiência fiscal. É ele que vai retroalimentar e conduzir as melhorias para os demais pilares do IGMA. Então, quando o prefeito ele tem um caixa saudável, ele consegue manter a rotina da prefeitura, pagando sua folha salarial e executando os serviços essenciais que a prefeitura está disponibilizando para a população. A partir do momento que a prefeitura tem sobra de dinheiro em caixa, ela começa a implementar as melhorias na cidade que vão aumentar o nível de qualidade de vida dos seus cidadãos. E é assim, aumenta o nível de satisfação da população com a gestão municipal e o município começa a encaminhar para se transformar numa cidade excelente. E agora uma última pergunta. A metodologia do Aquila para a construção das cidades excelentes se aplica a municípios de todos os tamanhos, sem distinção? O Aquila atende desde as principais capitais do país até municípios com 2.000 habitantes. A metodologia ela é moldada conforme o nível de maturidade de gestão do município. Então, Fernanda, desde capitais com mais de 3 milhões de habitantes e municípios com até 5.000 habitantes, que é a realidade da maioria das cidades brasileiras, a metodologia é aplicada e traz melhorias para os municípios, transformando em uma cidade excelente. Diego, muito obrigada pelas suas orientações, viu? Volte sempre, boa sorte nos seus projetos. Até a próxima. Obrigado a você pela oportunidade, Fernanda, pela oportunidade de poder mostrar o quanto a profissionalização da gestão municipal contribui para a melhoria da cidade, da região, do estado que essa cidade pertence e para o nosso país. Até a próxima! Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!